Boa noite a todos. Boa noite. Não sendo repetitivo, mas repetindo, eu gosto de trocar de cadeira de vez em quando. Só que a responsabilidade muda. Mas vamos lá. A nossa reflexão da noite, ela surgiu a partir de uma apresentação feita pela Márcia no nosso grupo de estudos. E ela apresentava o primeiro roteiro, a doutrina espírita e o evangelho, da segunda apostila, os ensinos e as parábolas de Jesus, do estudo aprofundado da doutrina espírita que fazemos nessa casa. Na sua bela apresentação, a Márcia questionou: fazemos nós do Evangelho o roteiro de nossas vidas? Fazemos? A pergunta fica no ar. Eu vou começar contando uma história. Quem a contou pela primeira vez foi um grande contador de histórias. Eu tenho certeza que se ele vivesse hoje, ele se integraria ao grupo de voluntários contadores de histórias da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e entrando no ônibus do projeto Conte Mais, percorreria este estado evangelizando e amando as nossas crianças. As histórias dele têm nome e sobrenome: Parábola. E aqui eu vou dividir com vocês. Ela começa mais ou menos assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. E ela está onde? No Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é o semeador? O semeador é Jesus. A semente, a palavra de Deus, o Evangelho, a boa nova que Jesus veio trazer à humanidade. O solo, onde ele lançou a semente, somos nós, espíritos imortais, a caminho do progresso. Os diversos tipos de solo por onde ele lançou a semente representam os diversos estágios evolutivos daqueles que recebem a mensagem. Alguns de nós estamos preparados para receber a semente, a palavra de Deus, a verdade espiritual. Outros de nós ainda não. As sementes lançadas à beira do caminho e que as aves comeram
representam aquelas pessoas que recebem a mensagem do Evangelho com indiferença. Ainda não abriram os olhos para a sua condição de espírito imortal. Leem, mas não entendem. Olham, mas não enxergam. As sementes que caíram em terreno pedregoso representam aquelas pessoas cujos corações se assemelham às pedras. São impenetráveis à boa nova. A semente não consegue lançar raízes em seus corações. As sementes que caíram entre os espinheiros e foram abafadas representam aquelas pessoas que recebem a mensagem, mas os espinhos das ambições, das facilidades, das fascinações do mundo abafam a boa semente. Mas disse Jesus que finalmente algumas sementes caíram em solo fértil. Elas representam as pessoas de boa vontade, aquelas que abriram os olhos para a sua condição de espírito imortal, que precisa e está aqui para progredir. Representam aquelas pessoas que lá, na questão 614 do Livro dos Espíritos, diz: aquelas que sabem que só é feliz o homem quando vive segundo as leis de Deus, e infeliz o é quando delas se afasta. Finalmente, são aquelas pessoas que fazem do Evangelho o roteiro de suas vidas. Mas o que é o Evangelho para nós? Um livro especial, importante, que merece um lugar especial na prateleira? O Evangelho é a fonte da nossa iluminação. Não disse Jesus: brilhe a vossa luz? Mas como fazer isso? O excepcional, estudioso e comunicador Haroldo Dutra Dias dá algumas dicas. Ele começa dizendo: vamos iniciar esse processo prestando atenção em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, para verificarmos quais são os pensamentos dominantes durante o nosso dia, quais são os sentimentos majoritários no nosso vivenciar. Quando os identificarmos, nós saberemos o que precisa ser mudado, porque nós sabemos que é através do nosso pensamento enriquecido ou empobrecido com o sentimento que vai estabelecer o nosso padrão vibratório. É nessa faixa que nós nos enquadramos que nós vamos sintonizar e ser sintonizados. Por isso diz o Haroldo: entra dentro do teu coração, porque é ali que vai ser construído o mundo de regeneração. Bom, aqui nessa casa, em todas as casas,
em várias obras, em palestras, em artigos, todos nós estamos sabendo, nós que acompanhamos, que professamos, que admiramos a doutrina espírita, que a Terra, como dito na leitura, um mundo de provas e expiações, está se transformando. Estamos passando por esse processo de evolução. Nós chegaremos ao mundo de regeneração. Mas se nós sabemos que essa transformação significa mudança de padrão vibratório desse planeta, então a Terra só será mundo de regeneração quando os nossos corações receberem, implantarem um mundo de regeneração. O somatório das vibrações, da frequência da maioria dos homens corresponderá àquela faixa vibratória compatível com o novo mundo. Mas o Haroldo disse: olha, não vamos nos preocupar muito. Acerena o teu coração. Isso não é novidade. Lá no plano espiritual, antes de encarnar, nós participamos de um planejamento reencarnatório. E lá nós estabelecemos metas, assumimos compromissos. Então, o que nos compete fazer é dar efetividade a esse planejamento do qual participamos e certamente assinamos embaixo. Abrindo o Evangelho, nós também vamos encontrar a força, a coragem, a inspiração, a orientação para dar efetividade a esse nosso projeto, a implantar esse mundo de regeneração em nós, fazer a transformação que precisa ser feita. Porque tudo isso representa aquela tão batida, mas ao mesmo tempo tão indispensável reforma íntima. É isso. É a nossa transformação. E o Evangelho é a chave. Mas é preciso ir além das palavras. Como o mestre Haroldo, né, nos ensina. Agora o sentido. Com que sentido Jesus nos trouxe essa mensagem? Para nós, espírito imortal, precisamos encontrar a essência e deixar que os sentimentos de amor invadam o nosso coração. O Evangelho é roteiro de vida em família. A casa, todas as casas espíritas orientam, recomendam, sugerem a implantação do Evangelho no lar, com dia e hora definidos, uma vez por semana. Nós vamos atrair o concurso dessas almas abençoadas que cuidam de nós, verdadeiros discípulos a serviço de Jesus. Nós vamos colocar Jesus, através dos seus discípulos, dentro do nosso lar. A ambiência começa a se transformar. Aqueles que já leram obras de André Luiz vão lembrar de descrições que ele fez quando descendo ao nosso mundo
para atendimentos de casos específicos, na noite escura eles percebiam ao longe um pequenino ponto luminoso. E o orientador recomendou: vamos observar. Chegaram lá, era uma casa das mais humildes, mas lá estava acontecendo o Evangelho no lar. O Evangelho é luz no nosso lar. E aí, mudando a ambiência, aos poucos, a paciência vai comparecer com mais frequência nas nossas relações, a tolerância. Nós vamos aos poucos entendendo que temos que aceitar o outro como ele é, temos que transformar a nós e não o outro. Não disse Jesus: como vês um arqueiro no teu olho, no olho do teu irmão, e não enxerga a trave no teu olho? Além do mais, o Espiritismo nos esclarece que nós estamos na família certa, com as pessoas certas para o nosso processo, seja de resgate, de recuperação, seja no processo de crescimento. Vamos progredir juntos. Todo o Evangelho de Jesus se funda no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos nos apegar nessa partezinha final. Para amar ao próximo, temos que nos amar. Um dia desse assisti uma entrevista com o professor Clóvis de Barros Filho, da USP. Ele é um comunicador excepcional. E ele faz uma leitura, vamos assim dizer. Quem é maçom, que não é o meu caso, mas eu conheço bastante, porque o meu sócio chama os que não são maçons de profanos. Então, digamos assim, que o professor, seguramente não é espírita, seria um profano. Ele diz o seguinte: se eu vou viver e conviver comigo mesmo até o fim, e aí que está a diferença, até o fim, porque nós não temos fim. Se eu vou viver e conviver comigo até o fim, não é mais lógico que eu me goste? Não é mais lógico que eu me encante com as coisas que eu faço? Achei linda a interpretação do professor. Mas aí eu fiquei pensando: espera aí, para eu me encantar com as coisas que faço, eu tenho que voltar lá no Haroldo. E eu tenho que começar, tenho que começar a vigiar meus pensamentos para eu pensar bem. Pensando bem, eu vou falar coisas boas. Vou agir bem. E aí, pensando bem, falando bem e agindo bem, eu vou me encantar com as coisas que eu faço. E aí, aprendi a me gostar, vou saber amar o próximo. E a fraternidade cresce, se instala. Mas a leitura do Evangelho já começou nos alertando: a porta estreita, as facilidades. Então vejam só, passavam-se 1800 anos dessa parábola e de todos os ensinos que Jesus veio nos trazer, do seu Evangelho, do seu roteiro, e eis que ele mesmo
e uma pleiade de espíritos iluminados a seu comando vieram trazer o Espiritismo. Por isso que o Espiritismo é chamado a doutrina dos Espíritos. Ela veio por comunicações recebidas por médiuns em todas as partes desse globo. E o Allan Kardec, que o seu Edmur tão brilhantemente nos explanou a respeito dele na quinta-feira passada, recolheu essas informações, separou, classificou e codificou a doutrina. E o seu Edmur trouxe uma mensagem que, pela importância, ela tem tudo a ver com a nossa reflexão da noite, então eu vou dividi-la de novo com vocês. Aconteceu o seguinte: antes de Allan Kardec dar a conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava trabalhando reservadamente na obra, eis que recebe uma carta dando conta que num centro espírita de Bordeaux, na França, em 1864, através de um médium, o senhor Rui, transmitiu uma mensagem, nada mais, nada menos que o Espírito de verdade, que para muitos é o próprio Cristo. Atente para a beleza, relembre, atente para o detalhe. Diz: uma luz brilhante que vem clarear o vosso caminho. Que luz é essa? O Evangelho segundo o Espiritismo. Vou ler uma partezinha da mensagem. Essa ideia do que a gente está falando. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria. E a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado sobre a terra. Abafar o bom grão que eu tinha depositado sobre a terra. Olha a parábola do semeador reeditada de forma resumida aqui. E prossegue a mensagem. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm sobre todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. São aquelas destinadas a vos mostrar o caminho que conduz ao Pai Celeste. Vos mostrar o caminho que conduz ao Pai Celeste. Qual é a mensagem? Qual é o caminho? O Evangelho segundo o Espiritismo. Roteiro de vida, e não de novela, em 28 capítulos. Dentre eles, o Cristo Consolador, as bem-aventuranças, buscai e achareis, a fé transporta montanhas, fora da caridade não há salvação, amar o próximo, honrar pai e mãe, e o último, 28º,
coletânea de preces. Nós vamos encontrar ali a orientação segura para aquele momento de aprêmio, de dificuldade, em que nós precisamos nos voltar ao Criador. Ali a orientação. Pode ser naquele pedido e favor de um conhecido, um familiar, uma pessoa muito necessitada, ou quem sabe, simplesmente para agradecer. O Divaldo brilhantemente diz: obrigado, Senhor. Mas quando a gente não tem, não pode dizer assim. Vai no Evangelho e encontra a orientação segura. Não vamos nos tornar fundamentalistas radicais, nem santos. Simplesmente vamos nos qualificar para sermos servidores, discípulos a serviço de Jesus, que pelo nosso agir, pelo nosso vivenciar, nós espalhamos a boa semente. Mas antes disso, vamos ter no Evangelho o roteiro para nós conseguirmos ir dominando as nossas más tendências, refriando esses instintos menos nobres. E onde é que está essa orientação? Aqui. Aqui. Capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Pelos esforços. Nós não vamos nos transformar de um dia para o outro. Mas é o Evangelho, companheiro da prece, companheiro da nossa vivência, companheiro das nossas relações. É a fonte de nossa iluminação. O roteiro para as nossas vidas. Eu comecei falando de um contador de histórias. Eu vou terminar agora falando de cantadores de histórias. O grupo Evangelizar e Amar é composto por jovens espíritas, evangelizadores, que se utilizam da música para levar o Evangelho às crianças, aos jovens e, por que não, aos adultos. Um dos membros desse grupo é o Eduardo, associado à casa, estuda com a gente há bastante tempo. E esses meninos, vou dizer assim, depois tu me agradece, eles fazem do Evangelho não só o roteiro das suas músicas, como nós vamos ver, mas o roteiro de suas vidas. Vamos assistir. Vale a pena a gente ver como é que o Evangelho também pode ser vivido. Pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Tudo bem, se você fazer, sem hesitação, dá sem pensar em receber. Sempre presente em cada coração. Esse caminho leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz, a fraternidade, ajuda a construir um mundo mais irmão.
Esse é o Eduardo. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Tudo bem, e se você fazer, siga me fazendo, sem aceitação. Se pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Esse caminho leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz, a fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. Quando a gente fala, eventualmente, naquelas pessoas que passam a vida servindo, ajudando o próximo, uma Madre Teresa, um Chico Xavier, aquela senhora lá da Pastoral de São Paulo, Luísa Arnes, ou coisa parecida, esqueci o primeiro nome dela, parece tão distante, parece tão impossível. Vamos pensar, dona Zilda, obrigado. Vamos pensar alguma coisa mais próxima. Agonizada. Os nossos evangelizadores, todo domingo de manhã, eles não vão para a redenção, para o BRIC. Eles vêm para o centro evangelizar. O Evangelho está nos convidando a fazer dele o poder das nossas vidas. Obrigado.